Este vídeo explora o ódio a si mesmo. Todo mundo tem momentos de desgosto por si mesmo em algum momento da vida. Pode ser por causa de algo que fizemos, algum aspecto do nosso corpo, ou talvez acreditemos que não somos bons o suficiente. Seja qual for o motivo, não gostar de nós mesmos significa que não estamos contentes conosco mesmos. Há algo errado, faltante e deficiente sobre quem somos. Nossas falhas percebidas nos fazem sentir desconfortáveis, o que nem sempre é ruim e pode ser o começo de uma mudança na direção certa. Mas quando nossa autoaversão se intensifica e perdura, ela se torna ódio, auto-ódio. O ódio a si mesmo, ou a autoaversão, se é realmente construtivo ou geralmente não nos leva a lugar nenhum. E talvez o mais importante, será que o ódio a si mesmo é frequentemente, se não sempre, baseado em uma ilusão? O ódio a si mesmo pode lentamente se infiltrar em nossas vidas, começando com pequenos momentos de autocrítica, dizendo a nós mesmos que não somos bons o suficiente ou que falhamos de alguma forma. Com o tempo, esses pensamentos podem crescer e se tornar uma aversão profunda que afeta como vemos a nós mesmos e nosso lugar no mundo. O ódio a nós mesmos não vem sem perigo, mas as razões pelas quais nos odiamos podem não ser justificadas. Além disso, o ódio a nós mesmos pode ser na verdade narcisista. Então, por que nos odiamos? Existe algo de bom no ódio a nós mesmos? E como podemos nos libertar dele? Acreditar que o ódio a si mesmo é um bom motivador é como pensar que a raiva é uma maneira eficaz de resolver problemas. Às vezes, pode funcionar e às vezes nos concede a capacidade de ultrapassar limites que, de outra forma, não ousaríamos cruzar. Mas esse progresso vale o risco e a dor que vem com o ódio a si mesmo? Embora possa fornecer um impulso temporário, as consequências a longo prazo muitas vezes superam em muitos ganhos a curto prazo. O ódio a si mesmo descontrolado pode ter impactos significativos e duradouros no bem-estar mental e físico de uma pessoa. Frequentemente resulta em uma espiral descendente, onde pensamentos depressivos se alimentam de sentimentos de inutilidade. O ódio a si mesmo também está ligado a comportamentos de autossabotagem e autodestrutivos que podem parecer produtivos inicialmente. Por exemplo, alguém que busca obsessivamente um estilo de vida saudável pode, na verdade, estar mascarando um transtorno alimentar enraizado em profunda autoaversão. Ou uma pessoa que parece ambiciosa e trabalhadora pode ser movida por profundos sentimentos de inadequação, deixando-a vulnerável ao esgotamento. Em última análise, o ódio a si mesmo é uma força destrutiva que torna as pessoas miseráveis. Pode levar ao vício, ao isolamento, à autopunição e até mesmo à crença de que o mundo está melhor sem elas. Mas de onde vem esse ódio a si mesmo? A causa do ódio a si mesmo é complexa. Existem várias razões pelas quais nos odiamos. Poderíamos ter cultivado ódio a si mesmo como consequência de bullying, por exemplo, o que nos levou a acreditar que somos inferiores e que há algo profundamente errado conosco. Também podemos nos odiar porque não nos conformamos com as expectativas sociais em relação às conquistas e nos sentimos fracassados. Ou talvez nos odiamos porque acreditamos que a humanidade é bastante desprezível, e é melhor simplesmente pararmos de existir completamente. Na minha experiência e observações, o ódio a nós mesmos é principalmente uma questão pessoal. É ódio direcionado a si mesmo como indivíduo por qualquer razão. Geralmente é causado por sentimentos de não ser bom o suficiente e não estar à altura dos outros. Uma pequena história pessoal aqui e depois de anos de sucesso, a audiência do meu canal caiu drasticamente. Embora eu tente permanecer positivo, houve alguns momentos sombrios no caminho para baixo. Durante esses momentos, senti vergonha. Eu sou um fracasso, afinal? O que as pessoas vão pensar da minha queda? Eu senti raiva de mim mesmo pelos erros que cometi. Eu me chutei por não trabalhar duro o suficiente, mesmo que eu estivesse bem esgotado ultimamente. Comecei a duvidar das minhas capacidades e a me sentir inadequada, o que começou a corroer minha confiança. Eu entendo por que as pessoas sentem autoaversão devido ao fracasso. Acredito que esse ódio por si mesmo baseado no fracasso é uma das formas mais comuns de ódio por si mesmo hoje em dia. Há vergonha, culpa e autocensura pelas próprias deficiências. Há o medo de ser julgado pela falta de prestígio.
O ódio a si mesmo que pode surgir do fracasso não é surpreendente, considerando o imperativo de alcançar na sociedade de hoje. De acordo com Ann, mudamos de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de conquistas. Enquanto a primeira era governada pelo não e seus pecadores eram loucos e criminosos, a última, aquela em que estamos, é governada pelo sim e o pode limitado e consiste em vencedores e perdedores. Não é de surpreender que muitas pessoas se sintam fracassadas atualmente. Aos olhos deles, eles falharam em fazer isso. Eles não se tornaram empreendedores bem-sucedidos, milionários ou o que quer que seus ambientes digam que eles deveriam ser. Eles se chamam de perdedores, como a sociedade os chama de perdedores. Essas mensagens sociais podem levar ao ódio de si mesmo. Sentimentos de inadequação também podem surgir de certos aspectos inatos que não podemos mudar ou, pelo menos, são muito difíceis de mudar. O conceito de oloquismo vem à mente aqui. Oloquismo é um preconceito e discriminação com base na aparência de uma pessoa. É a noção de que as pessoas tratam as outras de forma diferente com base em quanto elas aderem ao ideal de beleza social. Para simplificar, a sociedade trata as pessoas bonitas melhor do que as feias. Que pessoas bonitas têm mais facilidade em muitos ambientes é provavelmente verdade, um vasto corpo de pesquisa confirma isso. Até que ponto o louquismo decide o curso de nossas vidas é discutível, e há muita desinformação em torno deste tópico, que exploraremos mais tarde. Mas está claro que a deficiência percebida de alguém em boa aparência o pode levar ao ódio de si mesmo. Podemos ver esse ódio a si mesmo com os chamados incels, ou abreviação de celibatários involuntários, muitos dos quais encorajam uns aos outros a desistir da intimidade e chamam homens feios e baixos de os subhumanos. Se a sociedade é ou não parcialmente culpada por esses sentimentos é um tópico para outro dia. O ódio a si mesmo também pode ocorrer por causa de comportamentos passados, coisas que fizemos e das quais nos arrependemos. Poderia ter havido momentos em que nos envergonhamos. Poderíamos ter tratado mal as pessoas, incluindo aquelas que amamos. Poderíamos ter sido covardes. Talvez tenhamos fugido quando deveríamos ter nos mantido firmes, o que ainda nos assombra. Assim, carregamos essas experiências passadas conosco, nos identificamos com elas, nos autopunimos e deixamos essas memórias atormentarem nossas mentes, sobrecarregadas de culpa e vergonha. Algumas pessoas até se privam da felicidade por causa de erros que cometeram no passado, o que pode parecer nobre, mas é uma maneira construtiva de lidar com o passado. O ódio a si mesmo também pode ocorrer por causa de como fomos tratados no passado. Podemos nos culpar por causa do bullying. Podemos ter internalizado as coisas que os valentões fizeram e disseram e realmente acreditar que somos menos do que os outros. Nossos pais podem ter nos maltratado, e podemos nos culpar por isso também. Muitas vezes, mostramos esse autodesprezo ao mundo por meio de como nos tratamos e nos comportamos. Curiosamente, o ódio a si mesmo tem um elemento narcisista, pois parece haver um foco intenso em si mesmo, sejam os aspectos indesejados. Quando pensamos nisso, o ódio a si mesmo é um estado bastante egocêntrico. Nosso investimento em nós mesmos é tão significativo que, de 16 anos leva a esses sentimentos massivos de aversão e desespero, tudo por causa de como nos percebemos, especificamente o que está errado conosco. Quando passamos muito tempo em um estado de auto-ódio, vale a pena perguntar: sou tão importante que devo concentrar tanta energia mental em mim mesmo? Quando nos odiamos, nos envolvemos em um curioso paradoxo: odiamos a nós mesmos enquanto subsequentemente apaixonamos os eus que odiamos. Não é interessante? Tome, por exemplo, o ódio a si mesmo como consequência de ter se envergonhado. Deixe-me compartilhar uma anedota. Vamos voltar para Enzel Ganger, de 18 anos, em seu primeiro ano de faculdade, tendo que fazer uma curta apresentação para algumas centenas de pessoas. Por mais ansioso que eu estivesse, apaguei e fiz papel de idiota. O público respondeu com um empático uau, o que foi uma experiência humilhante. Essa lembrança me assombrou por anos. Ainda sinto arrepios quando penso nisso. No entanto, ouso apostar que nenhuma pessoa naquela plateia sequer se lembra daquela minha curta apresentação. E se há alguém que faz isso,
essa pessoa provavelmente não me desgosta, muito menos me odeia, por isso, não só porque o nervosismo durante uma apresentação não é motivo para odiar alguém, mas também porque aqueles 5 minutos em que eu faço o papel de boba provavelmente não são tão importantes. Talvez tenha sido um momento que definiu minha vida, mas para o mundo em geral, é bem insignificante. Então, por que eu continuei me culpando por causa dessa experiência durante anos? Porque muitas pessoas que odeiam a si mesmas são praticamente obcecadas por si mesmas sobre coisas que fizeram, coisas que disseram, a maneira como se parecem, as conquistas que não conseguiram atingir. Há um exercício estoico chamado The View from Above, sobre o qual fiz um vídeo no passado. The View from Above nos permite olhar para nós mesmos e nossas vidas de uma perspectiva cósmica. Se nos lembrarmos de quão pequenos e sem importância somos em meio a bilhões de galáxias, a verdade pode eventualmente nos atravessar, as coisas pelas quais odiamos a nós mesmos são insignificantes. Quando nos afastamos dos pontos de vista cósmicos e voltamos para um nível de base, para a experiência humana do tempo, nossos ambientes próximos e nossos relacionamentos, ou a falta deles, é fácil nos envolvermos em autoaversão novamente. Ainda podemos ver fracassos ou pessoas feias ao olhar no espelho. Ainda podemos ver nossas muitas deficiências. Embora algumas dessas falhas e deficiências sejam verdadeiras, elas são razões para odiar a si mesmo? Além disso, não estamos percebendo nossas falhas muito mais significativas do que elas são? E o que dizer do significado que atribuímos a essas falhas? Se, por exemplo, passamos por um fracasso empresarial ou fomos reprovados em um exame, isso realmente nos define como inadequados ou destinados ao fracasso? Se não atendemos aos padrões de beleza da sociedade, isso significa que nunca encontraremos o amor? Isso significa que somos sub-humanos, como se acabar com nossa linhagem fosse de alguma forma beneficiar a humanidade. O pensamento distorcido é frequentemente a fonte do ódio a si mesmo. Pessoas que odeiam a si mesmas, especialmente aquelas que se entregam a isso, tendem a selecionar informações que apoiam seu ódio a si mesmas. Eles adoram habitar câmaras de eco, acompanhados por outras pessoas que odeiam a si mesmas, trocando e amplificando informações cuidadosamente selecionadas que alimentam sua autoaversão. O incel que odeia a si mesmo é um excelente exemplo disso. Embora possa haver alguma verdade no que eles afirmam sobre aparência e preferências no mercado de namoro, sua visão da realidade se torna distorcida ao ampliar pedaços de informação que apoiam suas visões enquanto descarta qualquer coisa que as contradiga. Por exemplo, quando uma mulher escolhe um homem bonito em vez de um homem menos bonito, é prova de que, e eu parafraseio, acabou para os sub-humanos. Mas quando um cara de aparência simples com uma namorada atraente é apontado, elas descartam isso assumindo que ele deve ser rico ou é uma exceção à regra. Então, as razões pelas quais baseamos nosso ódio por nós mesmos são realmente válidas? Não estamos baseando nossa autoaversão em desinformação? Não estamos mantendo nosso ódio por nós mesmos por causa de visões distorcidas da realidade? Se, por exemplo, não passamos no exame de motorista, isso significa que somos fracassados como seres humanos, incapazes de qualquer coisa, muito menos de pegar a estrada? Ou significa que não tivemos prática suficiente para operar um veículo e fazer parte do trânsito? Ou se não estamos atendendo aos padrões de beleza da sociedade, isso significa que somos sub-humanos? Ou significa simplesmente que carecemos em uma área que a sociedade valoriza, nossa estética, sem diminuir nosso valor inerente, nossas habilidades em outras áreas ou nossa capacidade de felicidade? Vamos supor que temos uma visão razoável de nossas qualidades e deficiências. Suponha que de fato temos falhas, todo mundo tem. Suponha que de fato temos passados que não são bonitos, e que fomos infelizes na loteria genética em relação à aparência. O que vem depois? Que alternativas temos além de ficar deitados no sofá nos odiando? E se o ódio por si mesmo consumir você, e há alguma esperança? Existe uma maneira de seguir em frente? Há muitas coisas que podemos mudar sobre nossa situação. Podemos mudar nossa aparência até certo ponto, podemos realizar coisas ou nos mudar para outro lugar. Podemos agir no presente para um futuro melhor. Podemos nos exercitar, comer de forma mais saudável e ser mais generosos e gentis. Mas há muitas coisas que não podemos mudar. Não podemos mudar o passado.
Nossas circunstâncias externas estão essencialmente fora do nosso controle. Na maior parte, não podemos mudar nossa aparência. Não podemos mudar de onde viemos. Não podemos mudar os erros que cometemos. Não podemos mudar o que as pessoas disseram e fizeram conosco no passado. Então, como lidamos com esse ódio a nós mesmos por conta de todas essas coisas? De um ponto de vista estoico, o problema não são as nossas circunstâncias, o problema é o ódio a nós mesmos. O ódio a nós mesmos é uma resposta às circunstâncias. Ela flui dos pensamentos que temos sobre o que está acontecendo. Portanto, quando você sai pelo mundo, você encontrará muitas pessoas que estão em uma situação muito pior do que a sua, mas não há sinal de autoaversão nessas pessoas. Se há uma coisa que aprendi com minhas viagens, é o quão relativo tudo é, há maneiras radicalmente diferentes de pensar e perceber a vida. Conheci pessoas que, de acordo com os ideais da sociedade de conquistas ocidentais, seriam consideradas perdedoras totais. No entanto, são as pessoas mais felizes que já vi. E se você acha que é um sub-humano que não merece viver, viajar, visitar espaços públicos e ver quantas pessoas não tão bonitas e até feias estão em relacionamentos e apenas vivendo suas vidas? Eles podem até ser bem felizes. Por que essa confusão de auto-ódio? Não é uma reação exagerada à vida? Qual é o sentido desse estado egocêntrico de se entregar a todas essas ideias, pensamentos e emoções sobre as próprias inadequações percebidas? Não existe uma maneira mais construtiva de viver? Epicteto, o filósofo estoico, argumentou que uma pessoa mal instruída culpa o mundo, uma pessoa que está apenas começando a instrução culpa a si mesma, mas uma pessoa bem instruída não culpa nem o mundo nem a si mesma. Analisei essa ideia recentemente na minha série Epictetus no Patreon e concluí que Epictetus não nega que os próprios erros podem causar infortúnio e que não se deve aprender com eles, é a culpa que é problemática. A autoculpa não é construtiva. É irracional. Não é um estado útil para se estar. O que tentamos realizar ao nos punirmos por nossas falhas e aspectos indesejáveis? Novamente, de um ponto de vista estoico, o problema é a culpa, não os eventos. Eu extrapolaria essa visão para o ódio a si mesmo. Quando o ódio a si mesmo consome você, a esperança não está nas circunstâncias, mas em como você se relaciona com elas. Você pode odiar o mundo, você pode odiar a si mesmo. Mas o que você realmente ganha com isso? Obrigado por assistir.